Acho que a gente já pode começar. Boa tarde, pessoal. Eu tive certos probleminhas técnicos, por isso a gente está começando um pouquinho mais tarde, mas não vai ser problema. Como eu falei, a aula de hoje, o ideal é que a gente use esse tempo, considerando que a gente está um pouquinho até adiantado no cronograma, e também para a gente não deixar passar muita coisa antes de fazer uma aula como essa, é a gente aproveitar e fazer algumas resoluções de certos exercícios, seja que eu escolhi ou seja que vocês trouxeram, tiveram mais dúvidas nos últimos estudos dirigidos, e para a gente poder solucionar algumas das dúvidas que a gente teve na Boa matéria ao tarde. longo do curso. Boa tarde, Carmen, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde a todos. Deixa eu permitir. Boa tarde, Carminha. Boa tarde, Aninha. Entrando. Então, acho que a gente pode começar assim. A primeira coisa que eu queria saber é se teve alguma matéria, algum assunto de matemática 3 que talvez tenha sido um pouquinho mais complicado, ou que vocês ficaram com alguma dúvida, seja quando for fazer o exercício, quando for estudar de novo, para a gente já passar por isso, ou se eu posso pegar um dos exercícios que eu selecionei aqui para a gente fazer. Eu agarrei em monômios, em todas as operações. Certo. Eu vou passar por lá, então. Só vou passar um pouquinho nesses exercícios, depois eu tenho alguns de monômios e polinômios, sem problema. Aqui, deixa eu permitir. Então, o primeiro exercício que eu vou fazer é bem simples, é mais para a gente treinar um pouquinho algumas questões, vai ser para a gente até mesmo treinar algumas operações com adição, com método de adição, aqui 53, mais aqui, 5,2, 4, 7. Então, muito bem. Por que eu escolhi esse exercício daqui? Só para a gente começar, para a gente voltar lá atrás. Basicamente porque a gente tem que estar bem ligado em como realizar o método de adição e principalmente ter noção de que quando a gente trabalha com vírgulas, não necessariamente muda alguma coisa quando a gente fala de adição. Então, eu escolhi esse exercício por ele ser mais simplificado também e por ele ser mais fácil da gente realizar. Então, quando a gente trabalha com uma adição e a gente não está fazendo a conta de cabeça, a gente quer armar essa conta, fazer dessa maneira aqui, a gente coloca um número em cima do outro, né? Lembrando que a vírgula tem que estar em cima do outro, e a gente resolve fazendo da direita para a esquerda, um número de cada vez. Então, a primeira coisa que eu olho são os números, os algarismos aqui das unidades, que são o meu 3 e o 7, e eu faço essa soma. Que aí eu só trabalho com um número de cada vez, um algarismo de cada vez, somas muito mais simples. Então, 3 mais 7 eu sei que é igual a 10, mas eu não escrevo 10 de uma maneira direta, eu escrevo apenas o último algarismo. Peraí que agora não foi. Opa, deixa eu voltar aqui. Aqui. Mas eu escrevo apenas o último algarismo do número que fez a minha soma. Então, eu tirei 10 aqui, né? 3 mais 7 é igual a 10. Eu escrevo o último algarismo aqui, que é o 0. E 1 eu coloco na outra coluna, na coluna mais à esquerda. E eu repito o meu processo. Eu faço a conta, 5 mais 4, 9. Mas eu tinha um aqui, que é como se ele tivesse sobrado, a gente tivesse meio que promovido esse 1 à casa das dezenas. Então eu só adiciono ele na minha conta. Eu tenho 5 mais 4, mais 1, 10 de novo. E eu vou repetindo esse processo, mantendo sempre o último número, o último algarismo das unidades aqui quando eu vou compondo meu resultado, e vou passando o restante, provavelmente das dezenas, para a próxima coluna, para a próxima conta. Então aqui 7 mais 2 mais 1, 10 novamente. E aí por isso justamente que eu escolhi esse exemplo, porque no final eu vou ter 4 mais 5, 9, mais 1, 10. E aí, nesse caso, por já estar na última conta, já não tem mais nada para passar, eu escrevo o número completo. E eu não posso me esquecer de analisar a vírgula. Por isso eu coloco a vírgula uma em cima da outra,
para que no final da minha conta eu simplesmente precise colocar ela no lugar. Isso trabalhando com adição. Tranquilo, pessoal? Isso daqui foi mais uma introdução e tudo, para a gente relembrar alguns pontos que a gente estava trabalhando. Espera aí, deixa eu ter que sair daqui. E o próximo que acho legal a gente fazer é... Deixa eu passar aqui. Esse é complicado, isso aqui na frente. Vai ser 1 sobre 2 dividido por 4. E aí, como é que a gente pode pensar, no primeiro momento, nessa conta e tudo, 1 sobre 2 dividido por 4? Como é que é uma maneira interessante de a gente pensar? A gente já pode começar a trabalhar com decimais. 1 sobre 2, ou 1 meio, nada mais é do que 0,5. E aí eu posso pensar com decimais e tentar entender o resultado que eu vou obter dali. Então, quando eu falo 1 sobre 2 dividido por 4... Peraí, isso aqui foi parar para o outro lado. Deixa eu trazer de volta para cá. Aqui. Trabalhando aqui com o monitor. Foi. Acho que vai. Basicamente, quando eu falo 0,5 dividido por 4, é muito mais fácil. Porque aí eu posso estar trabalhando, eu posso pensar em 50 dividido por 4, tentar resolver isso de uma maneira que seja mais fácil para mim. Pronto, voltou. Deixa eu voltar para cá. E agora tem um whiteboard aqui. Então, mas quando eu falo 1 sobre 2 dividido por 4, isso aqui dividido por 4, como é que eu posso exemplificar isso em uma operação, em uma equação regular que eu estou acostumado a trabalhar? Eu preciso entender o que eu estou trabalhando aqui. Então, quando eu falo 1 sobre 2 dividido por 4, eu posso escrever novamente 1 sobre 2. E ao invés de eu colocar esse dividido por 4 aqui, eu posso colocar até meu parênteses para eu ter certeza do número que eu estou trabalhando. E em vez de eu colocar aquele aqui embaixo, eu posso trabalhar com uma outra anotação que vai ficar mais fácil para mim trabalhar com a divisão. Ao invés de eu colocar um monte de sinais de divisão um debaixo do outro, eu posso colocar ele aqui do ladinho. Eu posso fazer até o sinal mais certinho da divisão aqui, 2 pontinhos. Então, 1 sobre 2 dividido por 4, eu coloco 4 agora do meu lado. E 4 é 4 sobre 1. Só para eu trabalhar com frações. E aí eu consigo resolver isso daqui, que às vezes fica muito confuso, notação, de uma maneira mais simples. Eu sei que a divisão de frações é feita de maneira cruzada, enquanto a multiplicação é feita linear, né? Numerador com numerador, denominador, denominador, a divisão é cruzada. Então eu meio que simplesmente multiplico de maneira cruzada. Eu faço 1 vezes 1, 1, dividido por 2 vezes 4. Então, eu sei que 1 sobre 2 dividido por 4, dividido por 4, é igual a 1 sobre 8. E eu consigo pensar isso se eu pensar em 0,5 dividido por 4. Eu sei que é 0,125. Então, eu consigo resolver também pensando apenas em números decimais. Mas eu não preciso, se for um pouco mais difícil, se for algum número que talvez eu nem mesmo conheça, eu posso pensar de maneira direta com as divisões. Eu estou passando de um lado aqui porque o Teams está na frente. A questão de multiplicar 1,7 por 10 sobre 10, que é uma questão que estava no estudo dirigido, tinham várias maneiras de fazer. Você pode fazer de maneira literal, multiplicar 1,7 por 10 sobre 10, e aí você vai chegar ou em 17 sobre 10, mantendo em fração, ou você transforma em número decimal, que você vai voltar para 1,7. Mas o que é interessante a gente ver por aqui? Multiplicar 1,7 por 10 sobre 10 é a mesma coisa do que eu... Peraí, deixa eu só limpar isso daqui tudo. Isso. É a mesma coisa de eu pegar 1,7 vezes 10 sobre 10. Lembrando que 1,7 é a mesma coisa que 1,7 sobre 1. Se eu estou multiplicando isso daqui, eu posso simplificar um termo que está na minha frente primeiro. Eu não preciso ter o trabalho de multiplicar por 10 dividir por 10, porque eu posso olhar cada termo da minha conta primeiro. Então, se isso daqui é um termo separado e esse daqui é outro, nada me impede de olhar o que pode ser mais fácil para mim. E o que eu percebo que é mais fácil para mim? Olha, 10 sobre 10 é o mesmo um número dividido por ele mesmo. A gente já sabe que isso aqui é 1. E da mesma forma, quando a gente está dividindo por 10, a gente pode sempre cortar uma casa decimal, ou colocar, ou cortar zeros também,
é uma estratégia de divisão quando a gente está mais acostumado. E eu percebo que tudo que eu estou fazendo é multiplicar 1,7 por 1. Então, isso daqui, isso obviamente é igual a 1,7. Outra coisa que isso me prova é quando eu pego aqui 17 sobre 10, que seria se você continuasse fazendo essa multiplicação, eu sei que quando eu estou dividindo um número por 10, se eu sei que isso daqui é igual a 1,7, eu sei que quando eu estou dividindo por 10, eu posso simplesmente cortar cada zero por uma vírgula. Então, se eu pego isso daqui, 1,7 sobre 10 é a mesma coisa que 1,7. Porque eu pego o meu 10, eu corto 0 e adiciono uma vírgula em cima. Isso aqui é tranquilo, pessoal? Alguma coisa não ficou clara? Posso passar para os outros exercícios? E aí a gente vai para as potências, como a gente viu, é bem útil, porque a gente começa a trabalhar com os polinômios, com os monômios em si. A primeira coisa aqui deixa eu fazer esse daqui. A gente trabalhar algumas propriedades das nossas potências, né? Que é justamente, deixa eu apagar isso daqui, porque a gente vai agora trabalhar com outro conceito. 2 elevado a 5 dividido por 2 elevado a 3. Aqui. Como é que eu posso trabalhar isso daqui? Existem várias maneiras. Existe maneira simplificada, que pode ser, que é mais fácil para quem tem facilidade para decorar, mas que pode não ser tão fácil para todo mundo. E aí, como é que a gente trabalha com isso? Eu posso simplesmente expandir isso daqui, porque eu sei o que significa potência, eu sei que é um número multiplicado por ele mesmo várias vezes, dependendo do meu expoente. Então, aqui é 2 elevado a 5. O que isso aqui quer dizer? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 5 vezes. 2 multiplicado por 2, 5 vezes. E aqui embaixo, mesma coisa, 2 elevado a 3. 2 vezes 2 vezes 2. Quando eu expando isso daqui, eu consigo facilitar minha conta muito mais fácil. O que eu preciso sempre lembrar? Toda vez que eu tenho um número, eu nunca posso pensar que esse número está sozinho. Porque isso às vezes me confunde quando eu estou trabalhando, eu vou chegar em números que não são verdade. Todo número é ele mesmo multiplicado por 1, certo? Então aqui 2 elevado a 3, mesma coisa que 2 elevado a 3 multiplicado por 1. Então é legal eu sempre ter noção de que aquele 1 está ali. Aqui eu vou deixar, mas você não precisa colocar em toda a conta que você vai fazer multiplicado por 1. É só para facilitar você, para que você às vezes não cancele coisa que não precise, você não corte caminhos que na verdade não vão estar certos, né? Pronto. Então, o que eu posso fazer? Quando eu estou trabalhando com uma operação de multiplicação e de divisão juntas, eu posso simplificar minha operação simplesmente multiplicando, simplesmente analisando os termos que estão em comum. Então, o que eu percebo? 2 sobre 2 não é 1, ou seja, não poderia cancelar esse termo. E aqui eu tenho 2 sobre 2 várias vezes, eu coloquei até um em cima do outro. A multiplicação vai continuar a mesma. Então, eu posso pegar esses termos que são iguais e cancelar eles, porque no final eles vão dar 1, eles vão estar só continuando a multiplicação. E aqui, como é a mesma base, eu posso fazer isso várias vezes. Então, 2 vezes 2, aqui eu posso cancelar mais 1, eu tenho 3, 2 aqui, né? Eu posso cancelar até esse ponto. O que eu chego? Como eu mantive meu 1 aqui, eu tenho certeza que esse 1 está aqui, eu sei que meu denominador não fica vazio. Opa. Isso aqui não vira 0, por exemplo. Isso aqui não vira 0. Isso daqui vira 1. Deixa eu apagar tudo aqui. Por quê? Porque eu tenho um aqui e eu não esqueci dele. Por isso que é importante, às vezes, quando a gente está treinando, a gente manter ele aí. O que sobrou aqui em cima para mim? Sobrou 2 vezes 2. Que eu posso escrever como 2 ao quadrado. Eu podia escrever como 4 também, mas 2 ao quadrado. E aqui sobrou 1. E é por isso que eu posso comprovar que quando eu estou trabalhando com divisão de potências, eu posso simplesmente subtrair o meu denominador. Então, 2 sobre 5 dividido por 2 sobre 3 é a mesma coisa de que 2 elevado a 5 dividido por 2 elevado a 3, mesma coisa do que 2 elevado a 5 menos 3, que é 2 elevado a 2. Tranquilo, pessoal? Deixa eu ver aqui. Tranquilo por aqui, Lucas. Fechou, então. Vou passar aqui para mais um exercício.
E aí a gente já começa a trabalhar com as raízes e tudo. Eu não vou fazer todos esses passos aqui, mas esse aqui é interessante. Deixa eu fazer mais um só em questão de potências, que é A elevado a 3 sobre 2. Isso aqui é meio que uma pergunta, seria igual a potência aqui, certo? E 2 aqui. Difícil de escrever, mas tá aqui, ó. Então, basicamente, o que isso aqui está perguntando é a capacidade de transformar potências em frações. Em frações não, em razões, em radiciações, em raízes, etc. A gente já viu que a raiz nada mais é do que uma potência fracionária. É a gente conseguir trabalhar com numeradores e denominadores dos nossos expoentes. Então, no nosso caso aqui, a gente tem A elevado a 3 sobre 2 e está perguntando se isso é a raiz cúbica de A ao quadrado. Vamos fazer passo a passo. Eu sei que pelas propriedades que a gente acabou de discutir, que A elevado a 3 sobre 2 é a mesma coisa do que A elevado a 1 sobre 2 vezes A elevado a 2 sobre 2. E aí, isso inclusive ajuda a gente a trabalhar com outras questões. A elevado a 1 sobre 2 é o conceito mais básico que eu tenho de raiz quadrada. Raiz quadrada de A é a mesma coisa de que A elevado a 1 sobre 2. Isso aqui eu vou colocar até o 2 aqui. Normalmente, quando a gente trabalha com raiz quadrada, a gente não precisa colocar o número ali, mas vamos trabalhar por enquanto. Quando chega em raiz cúbica, raiz quinta, tudo bem. Mas raiz quadrada é a notação tradicional. Isso daqui multiplicado por A. Quando você se depara com uma conta desse tipo aqui, você às vezes trava, porque você vê um número em raiz e outro número sem raiz, um número seria assim normal, um número tendo nem expoentes. Mas é por isso que eu escrevi desses dois métodos, para a gente poder enxergar que isso daqui é a mesma coisa que está aqui em cima. É simplesmente uma outra maneira de escrever. A elevado a 2 sobre 2 é a mesma coisa que A elevado a 1. Então eu não preciso colocar expoente. E A elevado a 1 sobre 2 é a mesma coisa que raiz quadrada de A. Mas, então, vamos voltar para o método que a gente estava usando, porque às vezes fica um pouquinho mais fácil para a gente trabalhar. Aqui, deixa eu facilitar aqui. Opa, saiu, voltou. Vamos trabalhar esquecendo um pouquinho o que está aqui em cima. Tentar enxergar de novo, só continuando a conta que a gente estava fazendo. Quando eu estou trabalhando com isso daqui, a gente percebe que, então, o que está no nosso denominador é a nossa raiz. Quando a gente usou a raiz quadrada, é A elevado a 1 sobre 2. Então, a gente pode sempre pensar que o que está no nosso denominador é igual a aquilo que está na nossa raiz, aquele nosso índice da nossa raiz. Então, quando a gente está trabalhando, eu sei que isso daqui, se meu denominador é 2, eu vou ter uma raiz quadrada. E aí, se eu sei que isso daqui é A elevado a 3 sobre 2, eu quero saber qual que é o expoente que está aqui dentro. E aí, é o nosso numerador, porque é uma potência de qualquer maneira. Então, A elevado a 3. Nosso numerador é 3. Então, eu sei que A elevado a 3 sobre 2 é diferente de raiz cúbica de A elevado ao quadrado. É exatamente o contrário, é a raiz quadrada de A elevado ao cubo. E isso daqui a gente já viu que é a mesma coisa que eu escrever raiz quadrada de A vezes A. Eu posso pegar aqui, eu posso expandir isso daqui para a raiz quadrada de A vezes A vezes A. Enfim, eu posso fazer de várias maneiras, mas e dependendo da situação isso vai me ser útil. Mas basicamente o numerador é a potência, é aquilo que vai estar dentro da raiz, e o denominador vai ser aquilo que vai estar fora, é o meu índice da raiz quadrada. Tranquilo, pessoal? E aí a gente começa com operações em polinômios. Eu já até peguei esse daqui, 4x ao cubo mais 2x ao quadrado. Deixa eu tirar tudo aqui. Isso. Escrevi 4x ao cubo mais
2x ao quadrado aqui menos x ao quadrado mais 5x mais 3. Certinho. E aí tá pedindo para a gente fazer o resultado dessa subtração de polinômios. Como é que a gente pode fazer isso daqui? Pode fazer de uma maneira direta e tudo. Eu vou pegar e fazer uma maneira mais passo a passo, sem pular muita etapa. Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou tentar tirar todo esse termo aqui, eu vou tentar tirar ele desse parêntese. Eu vou querer escrever meu polinômio de uma maneira reta, para eu trabalhar com um polinômio só. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer primeiro 4x ao cubo mais 2x ao quadrado. E aí, para cada termo aqui, eu vou realizar a multiplicação do meu sinal, que a gente já trabalhou. Deixa eu ver se isso tudo aqui tá. Isso tudo aqui é positivo. Então, menos vezes mais x ao quadrado, menos com mais, menos. Todos esses termos aqui estão em positivo. Aqui, mais x ao quadrado, mais 5x ao cubo, mais 3. Todos eles, quando eu estou fazendo negativo deles, quando eu tenho um sinal negativo do lado de fora, vou até pegar aqui para não confundir, do lado de fora, eles se tornam negativos, vai ser sempre menos com mais. Então, para todos esses termos, eu vou ter o sinal negativo quando estiver passando para cá. Isso mais... Aqui, show. Aqui virou menos, rapidinho, menos 3. E aí, como é que eu posso trabalhar com isso? Eu vou sempre tentar juntar os termos que são parecidos. Se algo é muito diferente na matemática, eu não consigo juntar. Eu não consigo, por exemplo, naquela hora que a gente estava trabalhando com raízes e números sem raízes, eles parecem muito diferentes um do outro. Eu não consigo encontrar uma semelhança entre eles para eu estabelecer uma conta, para eu conseguir chegar no resultado simplificado. A mesma coisa eu trabalho com polinômios. Eu tento sempre encontrar os termos que são mais parecidos para mim. Aquilo que eu tenho mais facilidade, ou aquilo que está muito na minha cara, de verdade. Aquilo que está aparecendo para mim. Isso daqui é o resultado dessa conta. Então, nesse caso, eu pego os termos que são parecidos no grau do polinômio. Eu pego 4x ao cubo e eu tento... Aqui é x ao cubo. Deixa eu voltar aqui. E eu tento juntar com 5x ao cubo. Eu pego 2x ao quadrado e eu tento juntar com x ao quadrado. E o 3 não tem nenhum termo. Eu tento deixar ele isolado. Eu não vou conseguir juntar ele. É basicamente como se ele fosse de outro quebra-cabeça. Não consigo juntar ele. Isso pode confundir minha cabeça se eles estiverem muito separados. Então eu vou reorganizar minha conta para eu trabalhar um termo de cada vez. Então aqui eu tenho 4x ao cubo menos 5x ao cubo. E eu faço essa conta de maneira isolada. Mesma coisa, esses daqui estão juntos, mas eu vou passar para cá também. Coloco parênteses só para facilitar minha vida, para eu poder olhar para essas contas de maneira separada. Menos x ao quadrado. E o menos 3 eu deixo aqui ele de lado. Tranquilo? E aí eu continuo minha conta tranquilamente. 4x ao cubo menos 5x ao cubo. Eu não preciso fazer contas com minhas variáveis. Eu sei que o final disso daqui vai ser sempre algum número com x ao cubo. Eu não posso cancelar 4x ao cubo menos 5x ao cubo e virar, sei lá, menos 1. Só porque os dois têm x ao cubo. Eu tenho só que trabalhar com os meus números e manter a minha variável e o grau dela. Porque justamente foi por isso que eu juntei números parecidos. Opa, se parecer um 2. Isso. Então, 4 menos 5 menos 1. Aqui, eu vou colocar até aqui menos 1x ao cubo. E aí eu trabalho com esse outro termo. 2x ao quadrado menos x ao quadrado fica 1x ao quadrado. Menos 3. Então eu pego essa operação, eu tinha dois polinômios diferentes aqui. Eu tentei trazer eles para um polinômio só. Ele podia estar desorganizado? Sim, mas isso é outra etapa. Eu tentei tirar aquele sinal, aquele parênteses da minha confusão. Porque se eu não tiver com muita certeza, eu posso acabar errando. Você vê que ali, às vezes, eu quase estava errando quando eu estava passando, justamente porque é algo que confunde um pouco a sua cabeça.
principalmente por ser algo tão trivial. A gente trabalha tão no início e a gente considera, ah, não, isso daí eu já sei. E é aí que você é pego no erro. Então eu tento trabalhar eles num polinômio só, e aí depois eu reorganizo ele de novo em pequenos pedaços para eu fazer minha conta passo a passo. Tranquilo? Ô, Lucas, inclusive, nessa parte eu errei, porque eu tava fazendo uma distributiva entre os termos que estavam dentro do parênteses, entendeu? Ah, sim. Você fez ali só com um, eu fiz entre eles. Ah, sim. É justamente, eu tentei trabalhar com polinômio só porque se eu estiver me confundindo dentro do parênteses, eu posso acabar multiplicando alguma coisa, eu posso deixar alguma coisa com sinal diferente, e aí eu mudo totalmente a minha conta, e aí eu acabo me complicando. Se eu tentar trabalhar passo a passo, aí eu já treino essa capacidade de olhar e já conseguir multiplicar, fazer de uma maneira só, de uma vez só, mas primeiro eu preciso ter treinado bastante a base. E aí aqui a gente já entra um pouquinho na álgebra. Ficou mais alguma dúvida, pessoal? O Lucas vai ser -3, né? Fica -3 no final. Ah, tá certo. Fica -3 ali junto com eles. E aí a gente parte um pouquinho para álgebra, que eu acho que é a minha parte favorita da matemática, que é a gente conseguir manipular as equações e chegar em alguma conclusão com elas. Basicamente, essa conta aqui, a gente trabalhou antes mesmo de ver a equação de segundo grau, porque a gente viu que a gente não precisa de equação de segundo grau para conseguir resolver isso daqui. A gente não precisa fazer básica para resolver. Você poderia? Poderia. Mas você não precisa fazer isso. Então, eu tenho x ao quadrado menos 16 é igual a zero. Por quê? Porque aqui está pedindo qual é a raiz positiva de x ao quadrado menos 16. O que é a raiz? É um termo de x, o valor de x, por qual meu polinômio é igual a zero. Então, eu já fiz aqui, x ao quadrado menos 16 é igual a zero. Eu posso até colocar aqui, eu não sei se vocês já viram alguma vez, módulo, que é porque eu quero dizer que é positivo. Eu quero sempre o valor positivo. Não quero saber raiz negativa, só quero coisa positiva. Só positividade pra gente. Então, eu continuo manipulando minha conta. Eu posso pegar esse termo aqui e passar ele para o outro lado. Ou então fazer de maneira mais passo a passo. Eu posso pegar esse termo, fazer uma operação inversa em todos os lados. Como assim? Se eu adicionar 16 em ambos os lados, eu não estou mudando a minha conta. Eu estou mantendo a igualdade na minha conta. Aqui era igual a zero, eu somei 16 nos dois lados. Se eu tenho 1 é igual a 1, 1 mais 1 é igual a 1 mais 1. Se eu somar dos dois lados, multiplicar dos dois lados, dividir dos dois lados, não tem problema. Mas eu tenho que fazer essa operação em ambos os lados. Só que se eu fizer isso daqui, desse lado eu cancelo. Eu tenho menos 16 com mais 16. E aí eu posso chegar que x ao quadrado é igual a 16. Quando a gente está aprendendo normalmente, a gente já passa direto, a gente já pula etapa. Mas é interessante saber, eu não pego simplesmente, passo 16 para o outro lado e invertendo o sinal. É assim que eu decoro. É assim que você faz quando você está fazendo uma conta mais rápida. Você não fica pegando, escrevendo menos 16, mais 16. Mas você tem que saber de onde que veio aquilo. E demorou muito tempo para aprender de onde vinha. Você simplesmente faz a operação inversa dos dois lados. Só que de um deles cancela. Aqui eu somei 16 nos dois lados. E aí aqui cancelou. Do outro lado ficou mais 16. E aí se eu estivesse fazendo da maneira mais rápida, deixa eu fazer aqui, eu simplesmente ia pegar, ia passar essa conta de uma vez só, eu ia pular essa primeira etapa de adicionar dos dois lados, eu ia simplesmente pegar x ao quadrado é igual a 16. Enfim, eu continuo resolvendo. Pela mesma questão, se eu pegar e fizer raiz dos dois lados, perceba que raiz de x ao quadrado é a mesma coisa que x. Raiz de 16, eu vou até escrever aqui de novo, é igual a 4. Quer dizer, igual aqui no caso é mais ou menos raiz. Porque a gente está trabalhando, a gente já tirou a raiz daqui. Vou fazer aqui. Quando eu tirei a raiz de um lado, eu tenho que colocar o sinal de mais ou menos. Quando eu estou falando somente de raiz, por exemplo, raiz de 16, eu penso só em 4. Se eu estiver falando x ao quadrado é igual a 16, eu tenho que pensar sempre no lado positivo e no lado negativo. Senão eu estou ignorando metade da minha conta. Basicamente, x é igual a mais ou menos raiz de 16, x é igual a mais ou menos 4. Só que eu quero o módulo disso daqui.
Ou seja, eu só quero a parte positiva, eu só quero 4. Tranquilo, pessoal? Ô, Lucas, Sim. a aplicação disso aí serve para qualquer grau ou só segundo grau? Para qualquer grau. Para qualquer grau. Se eu tivesse lá x ao cubo é igual a 8, eu posso pegar e fazer raiz cúbica aqui dos dois lados. E não tem problema. Só que eu tenho que lembrar que quando eu tirar a raiz daqui, se eu pensar em cancelar isso daqui, eu vou ficar com x. Só que no caso é raiz cúbica não é positivo e negativo. Eu só tenho o valor. Menos 2 elevado a 3 é menos 8. Porque eu estou multiplicando o sinal 3 vezes, não é um número par. E aí aqui eu posso simplesmente cancelar meu sinal. Eu posso simplesmente colocar raiz cúbica de 8, 2. Beleza, eu sei que é positivo. Se eu estivesse falando de raiz quarta, aí eu tenho que pensar no mais ou menos. Depende sempre se a gente está falando de expoente de índice par ou ímpar. Mas a gente pode fazer essa operação para qualquer grau. Tranquilo? Tranquilo, valeu. Nada. E aí a gente tem alguns exemplos aqui. Eu vou escolher... Vamos pegar esse primeiro aqui. Deixa eu tirar isso tudo aqui. Isso. Pegar esse exemplo. 15x à quarta. Mais 10x ao quadrado. Mais 5x ao cubo. Que a gente está trabalhando com fatoração. Fatoração é uma matéria incrivelmente útil para toda a matemática, porque sempre que você estiver trabalhando com variáveis e você souber fatorar, você consegue resolver grande parte dos seus problemas de maneira muito mais fácil do que fazer várias contas. O que eu percebo aqui? Todos os meus números, primeiro, que eu posso olhar de cara, que eu já conheço, 15, 10 e 5 é tudo múltiplo de 5. Então eu quero fatorar isso daqui, eu já sei que eu vou estar multiplicando 5 alguma coisa. Ah, mas podia ser 10? Podia, mas 10 também é múltiplo de 5, eu vou chegar lá eventualmente. Nesse caso, não. O menor número que eu tenho multiplicando aqui é 5. Então eu já posso deixar ele aqui. Outra coisa, todos os números são múltiplos de x. Então eu coloco aqui mais um x. Mas esse é o final? Tem algum número aqui que é de grau 1? Não. O menor grau que eu tenho é 2. E x ao quadrado é igual a x vezes x. Deixa eu pegar aqui. X ao cubo, x vezes x vezes x. X à quarta, 4 vezes. Então eu sei que o menor grau que eu tiver é uma fatoração. É um múltiplo comum daqueles números. Então eu já deixo aqui. E agora? E agora eu tento meio que olhar o processo inverso. Eu sei que 5x ao quadrado é múltiplo de todos eles aí. Então vamos olhar um por um como é que a gente chega. Por quanto eu tenho que multiplicar 5x ao quadrado para chegar em 15x à quarta? Eu olho passo a passo. Por quanto eu tenho que multiplicar 5 para chegar em 15? 3. Por quanto eu tenho que multiplicar x ao quadrado para chegar em x à quarta? Lembrando que multiplicação em questão de potenciação, quando eu estiver multiplicando, eu somo os expoentes. Então, 2. O que eu preciso somar 2 para chegar em 4? 2. Então, eu sei que aqui é x ao quadrado. Mesma coisa, eu olho para o outro número. Por quanto eu tenho que multiplicar 5 para chegar em 10? 2. E x ao quadrado para chegar em x ao quadrado? 1. Mais 2 vezes 1 é 2. Então, eu deixo o número como está. Eu vou para o próximo. Mantenho, obviamente, o sinal. Por quanto eu tenho que multiplicar 5 para chegar em 5? 1. Eu não preciso escrever. Por quanto eu tenho que multiplicar x ao quadrado para chegar em x ao cubo? X. E assim eu faço a fatoração completa olhando passo a passo. Quando eu estou mais treinado, beleza, eu posso pular a etapa, eu posso fazer de uma vez só, mas aqui é legal olhar passo a passo. Eu olhar primeiro o número que eu conheço, tentar multiplicar, escrever de uma vez, de cada vez. Depois eu começo a olhar como 5x ao quadrado, o número inteiro, mas primeiro eu tenho que estar bem ligado nessa questão. Aqui, vamos fazer agora uma questão de equação de segundo grau. Para a gente já estar bem treinado nisso, que não tem muito mistério. Tem várias maneiras de a gente resolver.
Mas dessas maneiras, simplesmente é questão de preferência, de o que fica mais fácil para a gente. Então, vamos essa equação aqui, 3x ao quadrado, mais 4x, mais 3. Isso. E a pergunta é quantas raízes reais tem. Tudo bem. 3x ao quadrado mais 4x mais 3. Vou tirar aqui. Peraí, deixa eu passar para cá. Foi. E aí, como é que eu descubro quantas raízes tem? Isso daqui é um termo completo. Eu posso fazer método de soma e produto, mas como eu falei, eu nunca fui muito treinado nisso, porque quando não tem raiz, você fica muito perdido, você passa muito tempo tentando procurar. Qual que é o método mais seguro? Bhaskara, não tem muito jeito. Então vamos fazer, vamos montar a Bhaskara aqui, que vai ser gigantesco para escrever aqui, mas tudo bem. Menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4ac sobre 2a. Mas eu preciso resolver isso daqui? Não, eu tenho que prestar bem atenção no que o enunciado está pedindo. Ele está perguntando quantas raízes reais tem esse número. O que determina minha raiz real? Esse termo aqui, essa raiz. Por quê? Porque se essa raiz aqui não tiver raiz real, se b ao quadrado menos 4ac não tiver raiz, eu já não consigo encontrar o valor de x. Então não tem raiz real. Se tiver, se o valor for positivo, aí tudo bem, aí eu vou ter mais ou menos. E se for zero, eu posso ignorar meu mais ou menos aqui, eu vou ter só uma raiz. Então, para eu saber quantas raízes eu vou ter, eu dependo só desse termo aqui, se ele é positivo ou não. Se ele for positivo, eu vou ter raiz real, porque aí eu vou ter raiz de verdade. Se ele for zero, vou ter um só valor, que é raiz de 0 é 0, e aí não faz importância se é mais ou menos. E se ele for negativo, eu não consigo resolver. Esse termo aqui, justamente, ele é chamado de delta, que é justamente para a gente não ter que escrever ele de uma vez só, dentro do meio da equação. Para mim nunca funcionou, mas é legal nessa hora a gente separar ele. Então, eu sei que isso daqui é b ao quadrado menos 4ac. E aí eu simplesmente substituo os termos. O que é b nessa equação? É o número, eu deixei até a equação juntinha para ser a, b e c. São os meus coeficientes. Então, b é o número aqui que está do lado do x, de monômio de grau 1. Então, 4 ao quadrado, 16. Menos 4, tranquilo. O que é a? É o número que está do lado do x ao quadrado. No meu caso, 3. E o que é c? É um número que não tem x nenhum do lado. Nesse caso, 3 também. Isso daqui vai dar... Eu faço de passo a passo. Então, tem 16 menos 4 vezes 3, 12, vezes 3. Isso daqui vai ser 16 menos 36. Eu nem preciso resolver isso daqui. Eu posso resolver? Posso. Por quê? Porque é um número fácil, tranquilo. Mas, se fosse um número gigantesco, lá, menos 2.490, eu não preciso resolver para saber que isso é negativo. Isso, o que está me importando, o que a pergunta está me fazendo é, isso aqui é uma raiz real ou não? O delta é positivo, zero ou negativo? Eu não estou perguntando quanto é essa raiz real, quanto é esse número. Se estivesse perguntando, qual é a raiz? Primeiro, que já ia estar falando, tem raiz. Segundo, que se tivesse, aí tudo bem, você tem que fazer a conta passo a passo. Aqui, a pergunta é outra. Tem raiz ou não? Se tem, quantas? No nosso caso, a gente já percebeu que 16 menos 36 é menor que zero. Então, se isso daqui é igual ao meu delta, eu sei que delta é menor que zero. Ou seja, não tem raiz real para esse número. Eu não precisei fazer Bhaskara toda, mas eu precisei saber como encontrar minha raiz, sabendo que é esse delta, e eu fiz uma conta que não é tão difícil assim. Eu só tinha que trabalhar com a potência e com identificar qual termo era qual. Tranquilo, pessoal? Foi alguma dúvida? Se não, já vamos terminando nosso horário.
Mas vamos fazer algum exercício antes disso. Deixa eu só colocar aqui para eu ter a lista de todo mundo aqui de presença, para não precisar ficar fazendo chamada e tudo. Que aí depois eu anoto o nome de todo mundo. Tranquilo. Vamos fazer algum exercício. Antes disso, só queria saber se tem algum outro exercício que alguém foi tentando fazer e tudo não conseguiu chegar para resolver. Se não, tem esse exercício. Eu acho que já deu uma ajudada, Lucas. Tranquilo. Dá para seguir. Valeu. Esse exercício aqui eu acho fundamental e tudo. Ele foi até um pouquinho mais difícil do que eu passei na aula, mas ele não é tão difícil. Eu acho legal da gente fazer. O dobro da soma de 3 números consecutivos é igual a 66. Qual o valor do menor número? Parece um termo muito gigante, mas a gente vai analisar pouco a pouco. Primeiro, está falando 3 números consecutivos que eu não conheço. Eu já vou chamar eles de x, y e z. Não conheço, vou dar nome de variável. Podia ser A, B, C, não tem problema. Mas eu não conheço. Fala que o dobro da soma deles. Então eu vou trabalhar do menor para o maior. Está falando de soma deles. Então eu vou escrever aqui a soma deles. X mais y mais z. Está falando o dobro da soma. Eu pego esse termo, eu multiplico por 2. Isso daqui é igual a 66. E aí tá perguntando qual o valor do menor número. E aí eu tenho que atribuir nomes para eles. O menor número, o primeiro vai ser esse daqui, o segundo vai ser esse, o terceiro vai ser esse. Então o menor número que eu tenho, x. Tranquilo. Eu não consigo resolver uma equação de 3 variáveis. Porque 3 variáveis vai depender de uma relação entre elas. Eu não tenho como falar isso daqui é tanto, isso aqui é tanto. Poderia variar. Então, como é que eu faço? Eu tento encontrar alguma semelhança entre esses números. Eu sei que esses números são consecutivos. O que isso quer dizer? Que y, que é o segundo número, é igual ao primeiro mais 1. E z, que é o terceiro número, é igual ao segundo mais 1. E aí, eu posso, tendo em vista isso aqui que eu acabei de dizer, eu posso ver que z é igual a x mais 1, que é y. Deixa eu escrever direitinho. X mais 1 mais 1. Ou seja, z é igual a x mais 2. Então, agora, em vez de ter 3 variáveis, eu trabalho só com 2 delas. Fica bem mais tranquilo para mim. Eu tento reescrever isso de novo. 2 vezes x mais... O que é y? X mais 1. Eu poderia colocar outro parênteses, mas eu estou falando de adição. E na adição, se o meu sinal aqui é positivo, não muda nada. Eu não preciso tirar nada de parênteses. Então, eu posso deixar como está. X mais 1. E z é x mais 2. Eu faço a mesma coisa. E aí eu tento organizar esse termo todo que eu tenho aqui. Eu tenho 2 vezes x mais x mais x. Eu tento pegar os termos que eu conheço e colocar eles juntos. Então eu tenho 3x mais 1 mais 2. São os termos que não tem x ali. São os termos parecidos que eu tenho. Que 1 mais 2, 3. E aí eu posso resolver isso daqui de maneira direta, ou eu posso aproveitar um pouquinho e fazer um pouquinho de fatoração disso daqui. Todos esses termos estão multiplicados por x. Então, por 3. Então eu posso passar o 3 para o outro lado. Aqui fica 2 vezes 3. E aqui dentro fica, por conta eu dividi aqui, 3x dividido por 3, x. 3 dividido por 3, 1. E aí, como é que eu posso resolver isso daqui? Isso aqui fica igual a 66. Deixa eu baixar aqui. 2 vezes 3, 6. E aí eu mantenho x mais 1. Eu primeiro resolvo o que está fácil para mim. E nesse caso, vou passar aqui para o outro lado, eu posso pegar esse número que está multiplicando o meu conjunto inteiro, o 6 está multiplicando todos os números ali, e eu posso meio que passar dividindo, que a gente já viu que não é exatamente passar dividindo, mas que a gente fala assim, passar ele dividindo para o outro lado. Então, e aí eu tiro ele daqui e mantenho o meu x mais 1.
Então, passando para cá, eu tenho que x mais 1 é igual a 66 dividido por 6. Isso daqui é igual a 11. Então, eu já consigo resolver que x mais 1 é igual a 11. X é igual a 10. E aí, se x é igual a 10 é o primeiro número, eu sei que y é igual a x mais 1, 11. Z é igual a y mais 1, 12. Então, eu consigo encontrar todos os números. Mas repara que as contas que eu fiz foi um processo maior, mas não foi um processo difícil. Porque o que eu trabalhei foi entender o que é uma variável, encontrar relação ali, interpretar um enunciado, que realmente às vezes é uma parte bem difícil na matemática. Eu trabalhei com contas tranquilas. Uma adição tranquila, x mais x mais x. Depois eu fiz uma pequena fatoração só para me ajudar a resolver. Eu poderia tentar resolver de uma maneira direta. Simplesmente dividir aqui o 2, tentar 3x mais 3 é igual a 33. Eu poderia fazer assim. Mas eu preferi, ao invés de trabalhar com 33, com 3x, trabalhar com termos bem simplificados e fazer a parte difícil, a parte da divisão, de uma vez só, fazendo a fatoração. E com isso eu consegui resolver a questão. Tranquilo, pessoal? Ficou alguma dúvida? Ô, Lucas, você fazendo, essa aí eu erraria, porque eu já começaria no x mais 1, não no x, sabe? Em qual? Onde? Ali quando você fala a questão dos números consecutivos, né? Já começaria x mais 1, x mais 2, x mais 3, Isso, não não. acabaria x mais 3. Eu tenho sempre que pensar que as variáveis que eu estou dando nome, entender qual é a relação daquilo com o texto que eu estou trabalhando. Então, o número consecutivo, o primeiro é x. O primeiro número que eu vou dar nome é x. Você pode até pensar, eu vou sempre dar o nome de x para o primeiro número que eu não conheço. Beleza. E aí o segundo eu vou chamar de y. Beleza. O x, ele vai ser a base daquilo que eu estou trabalhando. Ele é meio que, ele justamente aqui, ele dá meio que a corda para eu continuar trabalhando. O que é y, o que é z. E aí eu tenho que pensar, o x é o x. Beleza, ele não é x mais 1. Aí o y, tudo bem. Aí eu penso, o y é aquilo que vem depois do x. Aí é x mais 1. E o z é aquilo que vem depois do y. Mas eu tenho sempre que entender bem. A variável, quando eu dou nome para alguma coisa, eu tenho que entender que aquilo ali tem uma função e aí o resto que está de base para ela. Porque, se, por exemplo, se falasse x mais 1, eu tenho que dar um nome para isso que é x mais 1. Sei lá, chamar de A ou de W, para eu poder falar W é igual a x mais 1. Beleza. Para eu conseguir trabalhar. Mas, alguma dúvida, pessoal? Tem uma dúvida daquela no chat. Deixa eu ver aqui. Terceira linha da resolução. Dessa daqui. Aqui. Foi essa parte daqui? Basicamente, eu peguei os termos parecidos. Eu vou até aproveitar aqui e reescrever. Vou pegar aqui e reescrever isso daqui. Que é 2 vezes x mais x mais 1 mais x mais 2. O que eu fiz aqui? Eu cortei algumas etapas. Realmente. Que eu posso pegar isso daqui, eu tentei reorganizar aqui. Então, eu tentei pegar tudo que tem x, colocar de um lado, e tudo que não tem x, colocar de outro, para eu conseguir olhar de uma vez só. Pegar os termos parecidos, aquilo que a gente vem vendo desde monômios, polinômios, sempre pegar aquilo que é parecido para eu conseguir trabalhar. Então, eu tenho x aqui, eu tenho x aqui também, então eu tenho mais x. E o próximo x que eu tenho, ele está um pouquinho escondido, ele está aqui na frente. Eu tento trazer ele para cá. Lembrando, na adição, não muda a ordem que eu estou trabalhando. Aqui, se eu manter o sinal, eu não tenho por que ter problema com mudar. Mesmo se fosse menos x, se eu manter esse sinal negativo, eu posso puxar ele para o outro lado. É diferente com multiplicação e divisão, mas aqui eu consigo trazer ele para cá. Então, esse mais x, eu peguei ele e coloquei ele aqui do lado. Mesma coisa esse mais 1, eu meio que joguei ele para fora para ele ficar junto com 2, para ele ficar de uma maneira que eu consigo visualizar. Então ficou 1 mais 2. Repara que é a mesma coisa. Isso daqui é igual a isso daqui. Eu só reescrevi de maneira que ficou mais fácil. E aí eu continuei minha conta. Eu peguei 2. Isso daqui, x mais x mais x, é 3x. E 1 mais 2 é 3. Então eu pulei essa etapa daqui
que foi quando eu reorganizei, porque eu fiz na minha cabeça, eu reorganizei esse número, coloquei ele junto um do outro para eu poder fazer essa soma. E depois eu fiz só essa soma e continuei a operação. Tranquilo? Eu acho que é isso, pessoal. Se ficou qualquer outra dúvida, vocês podem me chamar, podem mandar aula no Classroom ou chamar no meu número que vocês têm. Eu aproveitei para fazer essa aula justamente para ter mais uma resolução de exercícios, para a gente não deixar passar muito tempo para fazer isso.